Macacos, macacos, faz tudo pelas coxas. Macacos, macacos, macacos. Se não faz na entrada, faz na saída. Macacos, 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 macacos. Macacos, substantivo masculino no plural. Macacos, palavra de origem africana para designar um grupo de primatas que vive no coletivo. Macacos, segundo o próprio dicionário, nunca deve ser aplicado para seres humanos. Macaco é um dos xingamentos mais utilizados no mundo quando se refere aos objetivos racistas. Se nós sabemos como tem acabado a vida do preto e da preta no Brasil nos últimos anos, sabemos como talvez esse espetáculo pudesse acabar. Se nós sabemos como tem acabado a vida do preto e da preta no Brasil nos últimos anos, portugueses chegam aqui no Brasil, eles chegam e eles param no Amazonas. O Amazonas, eles encontram uma população vivendo à beira dos igarapés, uma população vivendo à beira dos rios. A população indígena, os verdadeiros donos dessa terra. Quando a população indígena percebe a chegada de figuras que se vestem diferentes, têm fenótipos diferentes e usam armas diferentes, a população indígena do Amazonas não pensou duas vezes. A população correu floresta amazônica dentro e entrou em caminhos da floresta que os portugueses não dominavam. Surgiu no Brasil o capitão do mato, isto é, um nativo que, ludibriado pelas ideias de poder da corte, ele precisaria entregar para os portugueses todos os seus irmãos de sangue e todos os seus irmãos de terra. Quando os portugueses percebem a grande diversidade indígena que existe no Brasil, eles ficam completamente abismados. Percebem que os indígenas daquela época com certeza tinham guerras entre si. Então os portugueses rapidamente misturam todos os indígenas, separam os indígenas em lotes e levam os indígenas do Brasil, espalhando os indígenas do Brasil afora, todos já na condição de escravizados. Quando os portugueses chegam aqui no Ceará, Fortaleza, eles acharam que encontraram as condições perfeitas de colonização. Solo fértil, proximidade litorânea. O que os portugueses não sabiam do estado do Ceará é que era um estado que tinha longos períodos de seca. E numa dessas secas, os portugueses não souberam o que fazer, porque de fato, aqui nesse estado tinha muito preto. Mas como assim, Cleiton, muitos pretos? A resposta sempre está na educação. Olha para o mapa. A costa litorânea do Nordeste brasileiro faz uma rota quase direta com o continente africano. Então era mais rápido e mais barato tirar os milhões de pretos sequestrados da África e trazê-los logo para a costa litorânea do Nordeste brasileiro. Numa dessas secas, os portugueses não souberam o que fazer. Era muito preto e muito português. Como que eles sairiam dali? Não tinha barco para todos eles. Então, os portugueses tiveram uma brilhante ideia. Eles foram conversar diretamente com os pescadores locais do Ceará. E foi exatamente assim que aconteceu. Lá, os pescadores locais do Ceará. Nós, portuguesas, gostaríamos de saber se vocês poderiam emprestar os barquinhos de vocês para a gente poder levar milhões de pretos escravizados do Brasil afora da manutenção e escravidão. Empresta! Por que não? Eis que um único pescador olha para os portugueses e diz: não, nós não vamos emprestar o nosso material de trabalho para a manutenção da escravidão no Brasil.
O fato desse único pescador dizer não fez com que começasse uma movimentação por toda a costa litorânea brasileira como um combinado dos pescadores e do povo em se opor à escravidão no Brasil, enfraquecendo a escravidão no Brasil 10 anos antes da assinatura da Lei Áurea, que foi assinada por ela, a nossa amada, querida, idolatrada Princesa Isabel. O nome desse pescador, Foucault. Vamos falar de Foucault. Bom, eu sou Cleiton, estava fazendo a peça na Holanda, eu sou de São Paulo, minha família é do Piauí, estou no Rio de Janeiro no Festival LED. Vamos falar de Foucault, minha gente, vem comigo. Foucault costumava dizer assim: para uma coisa existir, precisamos dar nome para ela. Por exemplo, a saudade. Dizem que a saudade só existe no Brasil. Por quê? Porque nós pegamos um sentimento e nós demos nome ao sentimento. Por isso ele começou a existir, a saudade. O nome deste pescador que disse não à corte portuguesa no Brasil era Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar, que turminha mais conectada. Dragão do Mar. Louca. Pergunta pra sua tia. Tia, algum momento vai falar que a senhora é louca? Vai, pergunta pra moça que tá vendendo pipoca ali, a Dona Maria. Dona Maria, já chamaram a senhora de louca? 7ª F. Hoje vocês vão anotar em letras garrafais nos fichários de vocês e nos cadernos, porque vocês estão aprendendo a dominar a sua e a nossa própria história. A partir de hoje, não tiraremos potências de mulheres chamando-as de louca.